Vocês conhecem o jogo Plague Inc? Aquele jogo de criar vírus que você pode criar o seu vírus, criar um nome pra ele e também colocar alguns sintomas e algumas coisas, que até ficou bem popular no início da pandemia porque falaram que Deus estava jogando Plague Inc. E ok, tem esse jogo de criar vírus e infectar pessoas, alguma coisa assim, mas o que isso tem a ver com o vídeo? Quando eu criei esse canal, a minha ideia era falar sobre segurança, hacking, algumas coisas relacionadas, que são as coisas que eu gosto, e também sobre programação. E há 2 anos atrás, mais ou menos, quando eu tava começando na área a gostar de hacking, eu adorava ficar criando aqueles backdoor em Python, aqueles vírus, seja pra, não sei, mandar pros meus colegas zoando, ou pra aprender mesmo. E no mundo de hacking, seja pra fazer algum curso pra aprender hacking, a gente sempre vai chegar na parte que você vai precisar aprender a criar um vírus em Python, ou alguma coisa do tipo. Seja pra entender como que funciona, pra bug bounty, ou só por aprendizado mesmo, já que isso é um dos conteúdos de hacking. E a minha ideia era trazer isso pro canal, criar um backdoor aqui, criar um vírus, alguma coisa do tipo. Só que eu queria fazer isso de uma forma um pouquinho diferente. Não, eu não criaria um vírus pra contaminar a população inteira, mas tem um outro tipo de vírus que eu acabei de falar que também é uma coisa legal pra estudar segurança, que é vírus de computador. Então a minha ideia era criar uma paródia de Plague Inc, só que usando vírus de computadores reais. Então quando você infectava um computador, ele aparecia no mapa que ele foi infectado e você podia fazer várias coisas. Então como seria? A gente teria mais ou menos um vírus de computador, aqueles backdoor, e seria como um backdoor normal. Só que a diferença é que quando alguém abrisse esse vírus, ele apareceria no mapa do Plague Inc, como se fosse você infectasse alguém. Então se algum computador na Rússia abrisse ele, apareceria lá um computadorzinho na Rússia. E nele teria algumas funções ou algo do tipo, pra você clicar no computador e poder fazer alguma coisa. Que até tem uma ferramenta de hacking que é parecida com isso, que chama Armitage. Você pode até não conhecer pelo nome, mas você pode até conhecer pela outra ferramenta que é ela, só que por linha de comando. Então não é por interface essas coisas, que é chamada de Metasploit. E esse Metasploit é usado seja para fazer testes de invasão, para criar vírus, para abrir exploits e várias outras coisas. Só que esse Armitage é a versão do Metasploit, só que com interface. Então aparece lá os computadores que abriram a conexão, você pode clicar, compartilhar a tela e fazer um monte de coisa com essa ferramenta. Só que minha ideia era fazer com uma paródia de Plague Inc, então fazer de uma forma um pouquinho mais legal. E já ressaltando que eu não tô induzindo ninguém a criar vírus, infectar o computador das pessoas. Na verdade, eu tô até incentivando a você a criar vírus, só que de forma de estudo. Então, pra aprender segurança de qualquer forma, você vai ter que saber como que as coisas funcionam pra poder invadir elas. Mas então vamos lá, como que eu faria isso? E a minha ideia para criar esse aplicativo era usar JavaScript, criar ele em Node com Electron. E lembrando que se você quiser fazer algum aplicativo seu próprio, seja em Electron ou alguma outra coisa, tem o curso da Super Geeks, que lá você pode aprender desde React Native, Electron, JavaScript e outras coisas, até Machine Learning. Então dá uma olhada na descrição se você quer aprender JavaScript e entender o que eu tô fazendo aqui. Então para criar o aplicativo, o que a gente vai fazer? Eu vou criar um diretório aqui chamado Plague Inc. E vou dar aqui npm init para iniciar o projeto. E aqui eu coloquei um código básico que só cria uma janela de aplicativo. Então seria só uma janela vazia sem nada pra gente testar. E eu também vou criar um arquivo que é o HTML, que a gente vai colocar as coisas de design que vão aparecer no aplicativo. Então eu vou colocar aqui HTML e vou colocar qualquer coisa. Vou colocar um Hello World pra começar bem. E pra executar eu vou dar o comando aqui electron. Ponto. E aí ele vai executar nosso aplicativo. E aqui a gente tem ele. Então é só uma página normal com Hello World. E tem algumas abas, só que tem jeito de esconder elas depois. Então parabéns, já criamos nosso projeto em Electron, que é só a janela mesmo, pra ver que tá funcionando. Então, como você sabe, se você já jogou Plague Inc, ele tem um mapa, e quando você infecta alguma coisa, aparece um pontinho do mapa que falou que você infectou e você pode clicar nele. Então, o que a gente precisaria criar primeiramente, é claro, um mapa. Então, criando o projeto em Electron, eu teria que carregar o mapa. Então, eu vou usar um mapa próprio de uma API do Google, que é aquele do Google Maps. E depois, posteriormente, eu poderia colocar a textura do Plague Inc, pra ficar mais igual. Como eu vou usar a API do Google, dando uma olhada na documentação aqui, que é a documentação da API do Google mesmo, do Google Maps, tem jeito de ver que a gente pode carregar o mapa apenas de colocar uma tag script e configurar um pouco. Então dentro do HTML eu vou colocar aqui o código para carregar o mapa. Então eu vou iniciar nosso aplicativo em Electron aqui, eu vou abrir ele. E aqui a gente carregou nosso mapa. Mas ele tá em modo de desenvolvimento por enquanto, mas pelo menos ele tá carregando. Então aqui a gente pode ver um mapa mais ou menos normal, igual ao do Plague Inc, só que com a versão do Google. Então aqui a gente pode navegar aqui pelos países dentro do nosso aplicativo.
Ok, a gente tem um mapa, mas lembra que eu falei que quando um computador abria a conexão, tinha que aparecer o computador lá? Mas como que a gente faria isso? Então, primeiramente, a gente precisaria saber onde que o computador tá para aparecer no mapa. Então a gente precisaria salvar a localização desse computador em algum servidor ou algo do tipo, para quando carregar o mapa, carregar a localização de cada computador, em cada pontinho. Então como que eu pegaria a localização desse computador? Tem várias formas. Tem a primeira forma que quando ele fizer essa conexão, você teria o IP do computador. Então você poderia meio que rastrear o IP e colocar a localização dele. Mas essa forma não é muito boa, porque quando você rastreia um IP, se você já tentou fazer isso, a localização dele não é muito precisa, ele pega o seu servidor de internet. Então se eu pegasse o meu IP aqui, que eu moro em Belo Horizonte, e rastreasse ele ia retornar mais ou menos assim. Olha, eu acho que ele tá no Brasil, mas pode ser que ele esteja em Contagem, ou Belo Horizonte também, eu não sei, mas na região de uns 1000 quilômetros. Tem a API do Google, que é ultra mega precisa, que é aquela que o iFood usa, por exemplo, pra quando você pedir comida chegar exatamente no seu endereço, mas eu não preciso saber exatamente o endereço dessa pessoa. Então eu fiz o registro em uma API de busca um pouquinho mais simples, que é só pra pegar uma localização com CEP mais ou menos, mas não totalmente exato. Então eu criei o registro nela, ela é gratuita, e eu precisaria integrar com o meu aplicativo. Então eu criei um código mais ou menos, que vai pegar sua localização exata usando essa API. E abrindo ele, tem aqui minha localização. Então, executando esse código, ele vai retornar a localização. Então, aqui tem Belo Horizonte, Minas Gerais, e aqui o CEP. E lembrando que esse não é meu CEP, só pra avisar, que é só uma localização aproximada. Então, isso vai estar junto do vírus e vai salvar no servidor. E falando sobre a parte do vírus, eu tinha começado a fazer ele em live, mostrando como fazer um backdoor. Então eu fiz uma live fazendo um backdoor ao vivo, e se você quiser assistir, deve estar aqui no card acima, se tiver. O que eu queria fazer agora? Vamos tentar fazer o backdoorzinho mais ou menos. Eu vou abrir em outro computador e testar se ele tá funcionando. Vou voltar aqui, vamos criar o repositório. Vocês têm alguma ideia de algum nome aí? Plague Shell ou Plague Inc? Vocês mandam um no chat pra Plague Shell e 2 pra só Plague Inc. Isso aqui é o que a gente vai usar pra conectar no computador. Então, por exemplo, o que a gente vai fazer é uma reverse shell. O que é uma reverse shell? Em vez do nosso computador, da gente hackers aqui, conectar no computador da vítima, é a vítima que quando abrir o Trojan, ela vai conectar no nosso computador. Isso eu suponho que, primeiramente, é pra não ter problema com antivírus, porque se um computador do nada tentar ficar conectando no computador da vítima, vai ser meio estranho pra Avast. Mas se a vítima tentar conectar no computador de outra pessoa, vai ser a mesma coisa que se acessar um site, inclusive se você estiver na porta 443. Vou tentar conectar no computador aqui e receber uma conexão desse IP aqui. Então, enquanto eu tava desenvolvendo esse backdoor, eu coloquei pra testar, pra gente poder saber se ele tava conectando certinho com o computador. Eu coloquei pra testar, se você mandasse SAS pra ele, o computador da pessoa iria ter que te responder SUS, só pra ver se tava dando direito os comandos. Vou mandar um SAS e ele respondeu SUS. Então tá funcionando. Agora a gente tem que fazer pra ele pegar o CMD disso, pra ele responder com comando. Deixa eu tentar mandar um SAS pra ver se o meu SAS ainda funciona. Respondeu SUS. Deixa eu mandar um. Ele deu pau, se pá. Yes. Vamos ver se tá funcionando. Aí, vamos lá. Aí, tá funcionando. Então o que a gente faz aqui? Deixa eu ver se eu... Aí, tá funcionando mais ou menos, mas tá funcionando. Então o que tá acontecendo aqui? Eu tô dando dir e ele tá retornando o diretório. Então, deixa eu dar um ipconfig aqui. Aí, tá retornando o IP do computador. Então, já tá indo. A gente já tem a parte do vírus pronto, que vai ser onde a gente vai acessar os computadores, e também a parte do mapa e do programa em si. Então o vídeo vai ficando por aqui, e no próximo vídeo eu vou juntar essas duas coisas, criar o programa de verdade. O programa que a gente vai conseguir carregar todos os computadores no mapa como se fosse Plague Inc. E lembrando que se você quer aprender programação e me acompanhar nas lives lá programando, dá uma olhada no curso de programação da Super Geeks pra você aprender a programar. Então o vídeo vai ficando por aqui, até o próximo vídeo e falou!